Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre a fé do servo no Evangelho dos Milagres. Se inscreva aí agora no canal se você ainda não se inscreveu, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Deixe seu comentário, seu like ou seu dislike, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Essa é a melhor forma de você ajudar a esse vídeo a ir muito mais longe e essa reflexão bíblica alcançar muitas outras pessoas. Aproveite para fazer seu investimento financeiro no canal, clicando aí no ícone do coração. Estou em oração por sua vida e creio que Deus te recompensará. O texto áureo de hoje está em Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Como verdade aplicada, o pastor Abinair Vargas, ele afirma que na vivência dos problemas e das adversidades da vida, perseveremos na fé cristocêntrica. O texto de referência está em Marcos, capítulo 2, versículos 1, 3, 5, 6, 7, versículo 10 e versículo 11. Nesse texto consta o relato da ação de 4 amigos que tiveram a iniciativa de descer um amigo paralítico pelo telhado para ele ser colocado diante de Jesus e ser curado. A Bíblia apresenta vários tipos e níveis de fé, os quais foram evidenciados nos personagens bíblicos, como também na igreja cristã ao longo da história da humanidade. Toda pessoa ela possui a fé natural, pela qual ela acredita que as coisas vão dar certo mediante aí o esforço, mediante a dedicação no uso das habilidades naturais. Por isso a pessoa ela toma a iniciativa diária de trabalhar, de ir à luta, de fazer projetos e executá-los. Também há a fé salvífica, pela qual uma pessoa ela acredita na possibilidade de salvação eterna por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Muitas outras pessoas, infelizmente fazendo mau uso desse tipo de fé, se propõem a acreditar na salvação por outros meios ou por outras pessoas. Outro tipo de fé é a fé sobrenatural. E por esse tipo de fé, uma pessoa acredita que coisas que ultrapassam os limites da capacidade humana podem acontecer de forma sobrenatural, coisas como curas físicas, curas psicológicas, cura da alma, abertura de portas financeiras, controle sobre os elementos da natureza, autoridade sobre os demônios, livramentos e muitas outras coisas sobrenaturais. Como virtude do fruto do Espírito, a fé é a capacitação da pessoa, mediante a ação do Espírito Santo nela, para ela ter condições de ser e permanecer fiel, confiável, leal, resiliente, perseverante em todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não, sendo, portanto, aí uma arma letal contra a natureza humana que é tendente ao pecado e a porta de entrada para o dom da fé. O dom da fé é a capacitação divina para o cristão ele realizar coisas que transcendem a esfera natural, realizar verdadeiros milagres por não haver uma explicação humana. O dom da fé sempre objetiva a edificação da Igreja de Cristo e não apenas a edificação de uma pessoa em particular. Por isso, o dom da fé deve ser exercido de forma cristocêntrica. Jesus, como uma pessoa comum que se dispôs a servir a Deus e à humanidade, ele experimentou esses níveis de fé, evidenciando possuir inclusive o dom da fé. Jesus sempre exerceu diferentes níveis de fé de forma teocêntrica, ou seja, centrado na vontade de Deus Pai, pois Deus Pai era o centro gerador e sustentador da fé de Jesus como servo. Todas as pessoas que recorreram a Jesus, elas foram socorridas por ele e muitas vezes, vendo a fé das pessoas, Jesus usava a sua fé e decretava a bênção que as pessoas precisavam ou esperavam receber dele. Outras vezes, mesmo não havendo a manifestação da fé por parte de quem precisava de um milagre, Jesus se utilizava da sua fé pessoal e realizava milagres, como foi no caso da ressurreição de Lázaro. No caso dos amigos do paralítico da cidade de Cafarnaum, uma representação das pessoas que exercem o ministério da intercessão para conduzirem outras pessoas à presença de Jesus, para elas serem abençoadas por ele, Jesus se baseou na fé dos amigos dele para perdoar seus pecados e curá-lo. Ter a iniciativa de fazer o que eles fizeram, destelhar uma casa cujo telhado tinha aí uma estrutura de pavimento feita com palha e barro, resistente o suficiente para ser utilizado para secar roupas, para dormir, para orar e até mesmo para trabalhar,
ter a iniciativa de fazer o que eles fizeram, de não se importarem com as críticas e até com o esforço de algumas pessoas para impedi-los de fazer o que fizeram, não dar ouvidos para as reclamações das pessoas que estavam na sala e que, por certo, viram cair fragmentos do telhado neles, fazerem mais do que o esperado de uma pessoa amiga, cavar no telhado um buraco grande o suficiente para passar uma cama com uma pessoa amarrada nela, para colocar o amigo paralítico diante de Jesus, somente se utilizando da fé sobrenatural de que Jesus realizaria o milagre na vida do amigo. Marcos capítulo 2, versículos 5, 11 e 12 diz: E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Em outro caso, citado pelo pastor Abinair Vargas em seu comentário, Jairo, um dos principais da sinagoga, também representa intercessores que, pela fé, têm a iniciativa de buscar a Jesus em prol da vida de outra pessoa. No caso da cura da filha de Jairo, Jesus também dispôs a ajudá-lo, se apoiando na sua confissão pública de fé de que, se Jesus orasse com a imposição de mãos sobre a filha, ela seria curada. Jairo colocou em risco sua permanência como um dos principais da sinagoga, se expôs a ser criticado pelos opositores de Jesus e reconheceu a autoridade de Deus na vida de Jesus por meio do mover do Espírito Santo. Acreditando que Deus Pai lhe atenderia e curaria a filha de Jairo, diante da notícia de que a menina já havia morrido e que por isso Jairo não precisava mais incomodar o mestre, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que é uma expressão em aramaico que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, diz a Bíblia. A presença dos pais da menina no quarto, a presença de Pedro, Tiago e João, que eram discípulos de Jesus, teve um valor testemunhal tanto diante da sociedade judaica quanto dos discípulos de Jesus, que foram os primeiros membros da igreja cristã. A ressurreição da filha de Jairo também ficou demonstrado que, ao se utilizarem da fé sobrenatural ou do dom da fé, os servos e servas do Senhor podem exercer autoridade sobre a morte, ordenando que haja vida física e também vida espiritual. O pastor Abinair Vargas, ele cita entre seus comentários outros milagres realizados por Jesus no exercício da fé sobrenatural e do dom da fé, dentre eles a cura do endemoninhado de Cafarnaum, a cura de um leproso, a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada, dentre os 18 milagres relatados, relacionados por João Marcos em seu evangelho. Para demonstrar que a obra redentora tem um alcance mundial, diante do fato aí de uma mulher estrangeira demonstrar fé no servo, Jesus, mesmo tentando se passar despercebido na região de Tiro e Sidom, ele desempenhou a sua missão se utilizando da fé sobrenatural para libertar a filha da mulher cananeia de origem cirofenícia. Antes de decretar a libertação da menina, Jesus colocou à prova a fé da mãe dela, dizendo que precisava primeiro atender os filhos, ou seja, atender os judeus, numa referência aí à sua missão redentora junto à nação judaica. Na verdade, Jesus queria chamar a atenção das pessoas que iriam trabalhar para limitar o evangelho, limitar a expansão do cristianismo apenas aos judeus, como ocorreu posteriormente à sua ressurreição e ascensão ao céu. Jesus queria chamar a atenção para o fato de que, independentemente da nacionalidade das pessoas, como os gentios que não tinham a cidadania judaica e que eram tratados por alguns judeus como cachorros e por isso não eram dignos da graça de Deus, quaisquer pessoas, ao demonstrar fé na ação divina e exercê-la em conformidade com as Escrituras Sagradas, será prontamente atendida por Deus. A mulher grega cirofenícia demonstrou ser uma intercessora fiel e uma pessoa sábia diante de Deus.
Diante da resposta positiva da mulher, reconhecendo o senhorio de Cristo, então Jesus disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. João Marcos, em seus relatos, ele deixa essa verdade explícita, pois grande parte das pessoas que recorreram a Jesus em seu ministério terreno receberam os milagres que necessitavam. Dentre as pessoas que recorreram a Jesus para serem beneficiadas por cura e por libertação, seja para si, seja para alguém da família ou para algum amigo, o pastor Abinaí Vargas ele cita ainda nos seus comentários que recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro. Jesus, quando ele entrou na casa de Pedro e também de André, lá na cidade de Cafarnaum, próximo a uma sinagoga, ele foi informado de que a sogra de Pedro ela estava acamada, ela estava com febre. Jesus, sentindo compaixão dela, foi lá até a cama onde ela estava, a tomou pela mão e, ao que tudo indica, fazendo uma oração silenciosa, pois não é registrado as palavras ditas por Jesus, a febre deixou aquela mulher imediatamente e a sogra de Pedro ela se levantou e passou a servi-los, possivelmente aí servindo algum tipo de alimentação. Outro caso de milagre realizado por Jesus, que sempre se utilizou da fé sobrenatural e do dom da fé no decorrer do seu ministério terreno, é o caso do leproso que recorreu ao servo Jesus por sua cura. À época, uma pessoa leprosa, ela não podia conviver com a sociedade e ficava isolada até mesmo da sua família. Ao ver alguém vir em sua direção, um leproso, a uma distância segura, ele deveria gritar informando que era leproso, impedindo de a pessoa se aproximar dele e ser contaminada. Quando Jesus saiu da casa de Simão Pedro e de André, ele seguiu evangelizando as aldeias vizinhas, pregando nas sinagogas em toda a Galileia. Em seu percurso apareceu um leproso que, vendo Jesus, clamou prostrado de joelhos, dizendo: se queres, bem podes limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Mesmo aquele leproso não podendo se aproximar de Jesus, a uma certa distância, o leproso, exercitando a fé, clamou, reconheceu a autoridade de Jesus, se prostrou de joelho e se dispôs a aceitar a vontade de Jesus para a vida dele. Jesus se aproxima daquele homem, demonstrando compaixão, demonstrando ter fé para não ser contaminado pela lepra, toca nele e ele é curado. Muitas pessoas na atualidade deixam de ser abençoadas por se recusarem a reconhecer a autoridade de Deus na vida das lideranças levantadas e instituídas por Deus. Por mais que uma pessoa seja cheia do poder de Deus e exercite a fé sobrenatural na ação divina para realizar milagres, essa pessoa ela só poderá abençoar outras pessoas exercitando a fé, a exemplo de Jesus, se as pessoas reconhecer a autoridade divina sobre ela e se dispor a ser submissa a quem Deus chama, levanta e institui como líder espiritual. Assim como a fé é imprescindível no relacionamento com Deus, submissão e obediência em harmonia com o contexto bíblico geral também o é. O cego Bartimeu também é outro caso de uma pessoa que recorreu ao servo por sua cura. Até aquele momento, ele era uma pessoa com limitações em todas as áreas da vida, sem falar na vergonha das pessoas por ter um cego na família, na discriminação social das pessoas que consideravam uma pessoa deficiente ou uma pessoa doente como alguém que tivesse sido amaldiçoado por Deus. Sem falar também no abalo psicológico e emocional daquele homem, que aumentava ainda mais a sua baixa autoestima. No incômodo de ter que viver também dependendo de esmolas para sobreviver. No entanto, nenhum desses fatores foram suficientes para impedir o cego da cidade de Jericó de exercitar a sua fé, clamar por Jesus, superar os críticos, reconhecer Jesus como o Messias prometido da linhagem de Davi. Jesus, ao ver aquele homem exercitar a fé e enxergar o invisível, diferente de muitos que só conseguem ver o que é visível aos olhos humanos, Jesus mandou que ele fosse conduzido à sua presença e, como servo a serviço de Deus e da humanidade, Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho.
termo grego traduzido por salvou, aqui na expressão de Jesus, é sozo e pode se referir tanto à cura física quanto à salvação espiritual. Pelo comportamento do anônimo filho de Timeu, a partir daquele momento ex-cego, experimentou a salvação no duplo sentido do termo grego sozo. Assim como Jesus tinha e exercia a fé sobrenatural focada em Deus Pai, cada cristão genuíno precisa focar sua fé sobrenatural em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. É preciso internalizar e cristalizar a verdade absoluta que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, independentemente de as circunstâncias serem favoráveis ou não, o cristão ele está sempre muito bem acompanhado. Mesmo porque Jesus não precisa de circunstâncias favoráveis para responder ao exercício da fé cristã nos moldes apresentados nas Escrituras Sagradas. Basta recorrer a Jesus com confiança e ousadia, que ele socorrerá seus servos e também suas servas. Como bem disse Jesus, se a pessoa puder crer, se ela puder exercitar a fé, tudo será possível ao que crê. Tudo será possível ao que exercitar a fé em Jesus. Jesus ele demonstrou isso na prática, como servo a serviço de Deus e da humanidade, quando lhe trouxeram também um homem surdo e com muita dificuldade na fala. Esse fato o impedia de falar clamando por cura e de ouvir alguma palavra libertadora. Nesse caso, Jesus, tendo fé que sua oração por libertação daquele homem seria respondida por Deus Pai, Jesus tirou aquele homem de entre a multidão, tocou o dedo nos ouvidos dele, cuspiu e também tocou a língua dele, levantou os olhos para o céu, suspirou e disse Efatá, ou seja, abre-te. O texto bíblico diz que logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. O que resultou na cura instantânea não foi o ritual de Jesus descrito nos versículos 33 e 34, mas o exercício da fé sobrenatural de Jesus. O ritual adotado por Jesus em relação àquele cego que falava com muita dificuldade foi para, por meio de gestos, por meio das ações realizadas por Jesus, levar o cego a exercitar também a fé para que ele pudesse se apropriar da bênção. Momento em que todos puderam ver o cumprimento da profecia do profeta Isaías que disse: os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Sem sombra de dúvidas, a fé no servo faz a diferença, mesmo em meio às extremas aflições da vida, às quais estão expostos os servos e servas do Senhor na terra. Como bem expressou Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Se tiverdes fé e não duvidardes, até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Mesmo em situações difíceis, complicadas e inexplicáveis do ponto de vista humano, será possível, através da fé, ver a glória de Deus, testemunhar o agir e as providências de Deus no viver diário do cristão genuíno, fiel, leal e resiliente. O pastor Abinay Vargas ele ressalta em seus comentários que quando sentimos que estamos enfraquecidos na fé, devemos pedir a Jesus que não nos deixe descuidar, que nos ajude a manter nossa fé em ascensão, a fim de não nos afligirmos em meio às dificuldades, às angústias e às incertezas da vida. E assim, cada cristão terá nos 18 milagres realizados por Jesus no exercício da fé sobrenatural e relatados por João Marcos em seu evangelho, terá aí testemunhos reais da resposta de Deus a quem exercitar a fé sobrenatural. Fé no servo ainda produz milagres em pleno século XXI. Basta que o cristão se expresse com ousadia e confiança de que Jesus é quem ele diz ser e fará o que prometeu fazer. A essência divina, ela continua inalterada e inabalável, por isso ainda hoje é possível testemunhar milagres, é possível testemunhar libertações, sem nenhuma necessidade de viver de saudosismo olhando para o passado. Se como um ser humano comum, como um servo limitado pela essência humana, da qual Jesus experimentou e viveu nela, Jesus sempre demonstrou compaixão pelo sofrimento humano e trabalhou para diminuir as dores físicas, emocionais e materiais das pessoas,
Imagine agora que Jesus se encontra ressurreto à destra de Deus Pai, como ele bem diz. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Como bem afirma o pastor Abinai Vargas em seus comentários, Jesus ele é um manancial inesgotável de possibilidades. Assim como os heróis da fé que venceram exercitando a fé em Yahvé Adonai, no soberano supremo do universo, exercite a fé cristocêntrica e você vai ver os milagres sobrenaturais acontecerem em meio às circunstâncias adversas da vida humana e espiritual. A fé ela é um item imprescindível ao cristão genuíno para que o cristão se mantenha fiel, leal, confiante, perseverante e resiliente. Ande com pessoas que demonstrem na prática ter um nível de fé melhor do que o seu, para que você seja motivado ou motivada a melhorar cada dia na busca por se aproximar ainda mais de Deus, estreitar, aprofundar e intensificar sua comunhão com Ele. Se Jesus, como ser humano comum, exercitou a fé e Deus fez coisas extraordinárias acontecerem, exercite a sua fé e se permita ser um canal de bênção de Deus para muitas outras pessoas, inclusive para você mesmo. Ao precisar de socorro, não hesite em clamar por Jesus e depositar nele a sua fé na certeza de que ele nunca te desamparará. É o exercício da fé sobrenatural que determinará a vitória necessária na vida humana, e esse tipo de fé não se baseia em méritos pessoais, mas numa vida devocional de leitura bíblica diária, de oração, de jejum e de culto ao Senhor, de forma a comprovar que Jesus ele é de fato e de direito Senhor da vida do cristão. Ore, acredite que tudo é possível ao que crer na pessoa, na ação de Jesus Cristo. Ao ser abençoado ou ser abençoada por Jesus, com bênçãos que você precisa e está buscando, continue a servi-lo, demonstrando gratidão, dependência e reconhecimento do seu imensurável amor e de sua graça. Não basta ser motivado ou motivada pelos milagres que Jesus realiza em resposta à fé das pessoas. É preciso se deixar ser transformado ou transformada pelo poder do Evangelho que confronta o pecado e exige mudança prática de vida. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.